Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Andressa Witt, que eu sou nutricionista e no vídeo de hoje eu vou falar sobre um assunto que muitas pessoas têm dúvida, muita gente me questiona como que reverte o efeito platô. Se você não sabe, o efeito platô é quando a gente estaciona num peso, ou seja, a gente não consegue mais perder peso. Então, se você quer saber as dicas sobre isso, já se inscreve no canal, deixe seu like e assista o vídeo até o final. Bom, então explicando um pouquinho mais sobre o efeito platô. Você é aquela pessoa que faz dieta, faz atividade física, mas você percebe que de repente o seu peso estacionou. Ou seja, você não consegue mais perder peso, ou você começa a perder peso muito lentamente, 100 gramas uma semana, em um mês perde 300 gramas, e mesmo se dedicando, fazendo tudo certinho, você não consegue perder o peso que você deseja. O efeito platô ocorre por quê? A pessoa começa a ingerir cada vez menos calorias. Vai diminuindo a quantidade de comida, vai diminuindo a quantidade de calorias, e o nosso corpo, ele tende o quê? Ele tende a se adaptar a essa nova forma de se alimentar. Ou seja, ele deixa equilibrado o balanço energético. Você estaciona no peso. Mas Nutri, e quando eu atingir esse efeito platô, quando eu não atingir o peso que eu desejo ter ainda? Porque é normal que o nosso corpo chegue a determinado momento, ele estacione num peso, que normalmente seria o peso saudável. Mas e se eu ainda não atingir o peso saudável para o meu corpo? O que eu devo estar me preocupando em relação a isso? Uma das principais causas que contribuem para o efeito platô é diminuir, cortar muitas calorias da dieta sem o auxílio de um profissional, sem a orientação profissional. E também, às vezes, essas pessoas passam até fome, deixam de realizar diversas refeições no dia para promover o emagrecimento. Ou seja, o nosso corpo vai entender aquilo como um estado de alerta. Ele vai ir se adaptando a essa nova forma de alimentação, então você vai estagnar, você não vai mais perder peso, então vai sofrer o efeito platô. Outra questão é que você pratica atividade física de forma incorreta. Mas como assim pratica de forma incorreta? Muitas pessoas começam a praticar atividade física sem orientação de um profissional adequado e passam lá 2 horas caminhando, corre na rua, não sei quantas horas, sem se alimentar. Então, a junção desses fatores, de você se alimentar mal, deixar de fazer as refeições e fazer atividades físicas que você acredita que são intensas, mas na realidade não são, podem te prejudicar muito nessa questão de emagrecimento e também podem potencializar o efeito platô. Mas Nutri, será que tem como eu reverter esse processo? Porque eu ainda não estou no meu peso ideal, eu ainda necessito perder um pouquinho mais de peso. O que eu posso estar fazendo para reverter esse efeito platô? Para isso, eu vou te dar 5 dicas, então fica até o final do vídeo, se inscreve no canal, já deixa o seu like para você não perder os próximos vídeos. Então, para evitar o efeito platô, nós temos que pensar o quê? Devemos ter uma alimentação equilibrada, saudável, mas há alguns aspectos que são fundamentais para você reverter o efeito platô. O primeiro deles é controlar a ingestão de açúcares da dieta. Bom, quando a gente pensa que a pessoa já está querendo emagrecer, já imagina que a pessoa já não está comendo sobremesa, sorvete, chocolate e tudo mais. Mas não são desses doces que eu estou falando. Eu estou falando dos açúcares que estão embutidos nos alimentos. É importantíssimo que você leia o rótulo dos alimentos, porque muitas vezes o açúcar está escondido no rótulo em forma de outros nomes, como maltose, destrose, açúcar invertido, xarope de milho. Então, se você ainda não sabe como ler o rótulo, eu vou deixar na descrição aqui do vídeo um artigo que eu escrevi completo lá no meu site que fala sobre o passo a passo dessa leitura de rótulo. Para você ter uma ideia, por que é tão importante a gente ler a lista de ingredientes lá do rótulo, existem alguns alimentos como o ketchup, molho de tomate, até mesmo salsicha, bacon, que possuem açúcar na sua composição. Então a gente não tem que se atentar somente à informação nutricional.
nós temos que ver da onde que vem aquele nutriente através da lista de ingredientes. A segunda dica é: controle o consumo de gorduras. Quando eu estou falando de gorduras, estou falando sobre as gorduras boas. Por quê? Se você está tendo uma alimentação saudável, equilibrada e tudo mais, já presumo que você não está consumindo as gorduras ruins, né? As gorduras provenientes de óleos vegetais, frituras e tudo mais. Esse é um alerta especialmente para o pessoal da low carb, que tem aquela pegada mais de ter uma alimentação reduzida em carboidratos, que coloca óleo de coco, coloca azeite, creme de leite em tudo quanto é alimento. Imagina, num dia todo, você vai lá, toma café de manhã, já coloca um pouquinho de creme de leite, óleo de coco. Depois você vai lá, come um doce, mistura lá com creme de leite. Gente, ao decorrer do dia, isso vai resultar em um exagero. Por quê? Deve-se sim consumir gorduras boas, oleaginosas, azeite, faz muito bem para a nossa saúde. Mas na conta de um dia inteiro, isso pode ser prejudicial para o seu organismo. Tudo tem que ser consumido com equilíbrio e sobre a orientação de um profissional. A terceira dica, que também é uma dica muito importante, que não está tão relacionada com a alimentação em si, mas com o dia a dia da pessoa, que é: evite as situações de estresse. Eu sei que é difícil, eu sei como ser humano que é muito difícil, que nós todos os dias encaramos situações de estresse e tudo mais. Mas o que acontece com o nosso corpo quando estamos diante de uma situação de estresse? Quando a gente está estressado, numa situação tensa, há um aumento de cortisol em nosso organismo. E isso pode ser prejudicial para o nosso emagrecimento. Por quê? O cortisol, ele aumenta a compulsão por alimentos doces e carboidratos. E com isso, a gente começa a ter essa compulsão por esses alimentos e consumir de forma inadequada dentro de uma dieta. Consumir a mais do que seria recomendado. E isso vai estar contribuindo para o aumento de gordura do nosso corpo, especialmente a gordura da região abdominal, que normalmente é o que todo mundo quer perder. Então, um dos principais pontos que podem te ajudar a controlar as situações de estresse são a prática de atividade física regular, meditar, e também relacionado à alimentação é diminuir o consumo de alimentos que contenham cafeína, como café, chá, chocolate, porque esses alimentos deixam o nosso organismo mais acelerado e podem prejudicar também a questão da produção de cortisol. A quarta dica é: pare de enfiar o pé na jaca todo santo final de semana. Por quê? O que eu reparo nas pessoas em geral, nos meus pacientes e tudo mais? De segunda a quinta, a sexta, essa pessoa faz a dieta certinho. Faz 6 refeições ao dia, consome verduras, legumes, consome bastante água, pratica atividade física. Já chega na sexta-noite, até no domingo, essa pessoa literalmente enfia o pé da jaca. E isso prejudica o emagrecimento, também o efeito platô. Porque o nosso organismo está acostumado com aquela alimentação e de repente a pessoa fala assim: ah, tem o dia do lixo, chegou o dia do lixo, vou consumir o que eu quero. Mas não é bem assim. Você pode sim consumir uma coisa que você gosta, introduzir aquele alimento de vez em quando na sua rotina, mas se você deseja emagrecer, tem que pensar muito bem se você precisa fazer uma dieta de segunda a sexta ou se seria melhor você fazer uma reeducação alimentar, onde você vai estar habituando o seu paladar e não esperando o final de semana para se entupir de porcaria e prejudicar todo o processo que você tem feito durante a semana. A quinta dica é: tenha constância nas suas práticas de atividade física. Seja qual for o tipo de atividade física que você pratique, musculação, caminhada, luta ou algum outro tipo que você goste, o importante é você manter o seu corpo em movimento, dar estímulos para você promover um balanço energético negativo. Ou seja, quanto mais você praticar atividade física, você vai gastar mais calorias e com uma alimentação adequada, você vai estar promovendo um balanço energético negativo, que seria consumo menor de calorias, gasto maior de calorias. Então isso é importante também no processo de emagrecimento. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. Já deixa o seu like, se inscreve no canal
E não esquece de deixar o seu comentário com a sua opinião, que é muito importante para mim.